Então, tira dúvidas com os professores. Vamos lá. Tudo bem? Tudo jóia. Tudo bem. Gostaram das aulas que a gente deu até agora? Sim. Eu estou achando um ótimo curso. Eu vou trazer algumas perguntas aqui das pessoas que mandaram para a gente e aí eu vou pedir para vocês responderem. Então, primeiro a Nayana disse: temos um planejamento apertado na minha escola, visto que temos que concluir uma apostila a cada bimestre. A gente sabe que curso apostilado é super corrido, né? Como incluir os jogos no período de aula sem comprometer o andamento das aulas? Obrigada. Eu vivi várias experiências nesse sentido, Rodrigo, que eu viajei muito trabalhando com formação de professores ao longo de várias redes que trabalhavam com material apostilado. Então, o que eu percebia, na verdade, nessa situação? Eu percebia muito isso. Tem uma questão muito importante, que é a questão da perceber que o jogo não é um adendo, o jogo é parte desse processo, e isso é muito importante. Quando o Fabrício falou lá na experiência dele do Fecha Caixa, ele deixou bem claro isso, o jogo fazia parte do processo. Isso precisa ficar claro, né, Fabrício? Apesar da escola que eu trabalho, ela ser uma escola da rede municipal, nós também temos a apostila a ser cumprida. E de tempos em tempos é renovada a licitação e é mudada a apostila. Então eu sempre reservo no meu planejamento mensal uma situação para que seja criada uma rotina de jogos. Sabe por quê? Porque quando o aluno ele pega e está habituado com a rotina de jogos, aquele tempo que a gente demorava antes para organizá-los em duplas produtivas, em pequenos grupos, ele acaba sendo otimizado. Então isso ajuda muito na minha prática. Ótimo. Eu queria acrescentar também aqui isso, que quando você joga muito, fica mais fácil de planejar, e segundo, reforçando isso que o Fernando disse também, o jogo não é para ser um adendo, né, ao conteúdo. Então, 3 aulas expositivas que você gastaria para explicar um conteúdo, você dá um jogo, o aluno aprende o conteúdo jogando, depois você só faz a formalização, né? Exatamente. Então, ele não precisa competir com a apostila, né? E aí entra naquilo que a gente falou ao longo das nossas falas, que você escolha bem o jogo. Se você escolher bem o jogo, você evita esse tipo de processo de ficar encaixando algo forçadamente e não só para jogar, né? E o próprio aluno percebe isso, não é nem a sua coordenação, a sua gestão que vai perceber que está faltando tempo. O aluno percebe que está forçado e ele depois fica meio que sem vontade de fazer todo o resto. Não tem sentido para ele aquele jogo. Exatamente. Tá ótimo. Então vou aproveitar para o Fabrício. Tem uma professora, a Rosana Machado, ela disse: minha turma de 5º ano é muito numerosa. Tenho certa dificuldade em trabalhar jogos em sala de aula. Por favor, me ajudem. Olá, Rosana. A minha turma também é muito numerosa. Como eu falei para vocês, eu trabalho bastante, né? Era 35 alunos sua turma? 35 alunos. É o limite que o sistema garante na rede. E eu gosto muito de trabalhar em grupos, por causa que é mais fácil você estar visitando cada um dos grupos, você estar verificando as hipóteses, em vez de você estar indo aluno por aluno, verificando as suas produções. Essa interação entre eles me ajuda muito, né? E como eu falei anteriormente, a rotina de jogos, quando o aluno começa a se familiarizar com essa prática, fica mais fácil o trabalho. Você otimiza o tempo da sala de aula e mesmo com um número grande de alunos que a gente sempre tem. Então, a Maria Célia Rodrigues disse: como fazer jogos com turmas lotadas? Acho que você já respondeu. Sim. Mas ela disse: eles têm níveis de escrita diferentes. Bom, acho que você pode trabalhar primeiro com a questão do registro para avaliar isso, né? É importante que você avalie essa turma. Eu acho que não dá para a gente achar nada, a gente precisa ter certeza disso. O primeiro passo seria você trabalhar com a avaliação desses registros. E segundo, que você pode escolher o seu jogo visando isso. Se você tem turmas que têm dificuldade nessa escrita, que não conseguem escrever dessa forma, é importante que, da mesma forma, todos eles, é importante que você escolha o jogo para evitar esse problema e aos poucos ir trabalhando para que eles cheguem no mesmo nível, e aí sim você consegue trabalhar com outras possibilidades de jogos, né? Complementando a fala de Fernando, né? É muito importante, Maria, que você, durante a rotina de jogos, entre um momento e outro, você verifique quais são as duplas que estejam funcionando melhor, ou os pequenos grupos. E aí você vai fazendo pequenos ajustes. É o que a gente costuma chamar de grupos produtivos ou duplas produtivas. Então você pode estar reunindo alunos em diferentes estágios de alfabetização, certo? E um colaborando com o outro.
dentro daquele conhecimento que ele já desenvolveu. Tem jogos que o próprio jogo ajuda a trabalhar os níveis de escrita, né? Até você conseguir nivelar a sala. Então você pode pensar em jogos que ajudem a trabalhar os registros, os diferentes registros, né? Para ele melhorar o registro dele também. Esse é um dos pontos da pedida de registro, também faz parte desse processo, para que o aluno possa trabalhar e exercitar esse processo de escrita, né? O registro. Esse nível de alfabetização em língua portuguesa e em matemática. Um dos exercícios clássicos, das atividades clássicas de registro, é você pedir para o aluno contar como é que foi jogar. Né? Então, é clássico você pensar um relato de como foi jogar, ou o que ele faria diferente numa próxima jogada, numa próxima vez que ele joga. Então, ele contar um pouco mais, aí você vai exercitando isso, essa construção. Ótimo. Então, vou passar para outra pergunta. Helena Molina Aguilar, ela disse: devemos, durante os jogos nos 2 anos iniciais, ir jogando e registrando os resultados concomitantemente ou não? Precisa ir registrando os resultados para ver se o aluno acertou ou não? O que vocês acham? Eu acredito que o mais importante ao desenvolver os jogos com seus alunos é levá-los a pensar, levá-los a refletir nas ações das jogadas. O jogo em si, ele não é a salvação da educação, ele não é a salvação da humanidade. O jogo, ele vai ser muito proveitoso quando o aluno parar para pensar sobre a ação que ele executou no jogo, certo? Então isso tem que ficar muito claro para o professor na hora que ele estiver realizando o jogo. E essa parte do registrar é muito também do tipo de jogo que você está usando. Tem jogos que demandam esse registro com mais frequência, tem outros jogos que não. Agora, eu queria voltar só na pergunta anterior, que eu pensei num outro exemplo, foi essa questão da parte da escrita. Nada impede que o registro da criança seja um registro pictórico. Não impede que ela desenhe a situação que ela está jogando. Então, é importante que a gente faça esse movimento também. Se ela pode desenhar aquilo, desenhar a situação, vocês vão ver que os desenhos, os registros em desenho por parte da criança dizem muito sobre o que ela está fazendo. Sim. Pensar num comando, quando for solicitar o registro para o aluno, exatamente que tipo de registro eu vou estar solicitando para o meu aluno fazer naquele instante, né? Com qual é a finalidade? Eu só quero verificar a compreensão da jogada, pode ser um registro pictórico, um desenho. Eu quero que ele descreva as jogadas, ele pode relatar isso oralmente. Ou, se eu quiser um nível de complexidade maior da aprendizagem dele, verificar ou fazer uma inferência de ordem superior, aí sim o registro escrito seria mais adequado. Ótimo. Fiquei pensando aqui, até para ajudar a Helena, que está com essa dificuldade, se ela deve ou não anotar os resultados concomitantemente. Acredito que a ideia não é avaliar se o aluno acertou as contas e acertou cada uma das jogadas, se ele não errou durante a jogada, né? A ideia é avaliar depois o registro dele. Então, se durante o registro ele disse, eu tinha aqui o número, como você mostrou também, Fernando, no caso, né? Eu coloquei o número 40 aqui, e ele não era nenhum a mais, nenhum a menos do que o 42. Então, eu não poderia ter colocado isso. Quando o aluno mostra aquele registro dele, você percebe pelo registro se ele entendeu ou não o jogo, se ele acertou ou não as contas, se ele desenvolveu ou não o objetivo que você queria que ele chegasse. Exatamente. Não é necessário ficar controlando o jogo de cada aluno o tempo inteiro. Né? Exatamente. Aí nem dá para fazer isso. E aí fica uma dica com relação à própria orientação que a gente faz sempre, e foi feita quando foram produzidos os planos de aula do time de autores da nova escola, que é a parte do documento que fala das orientações aos professores. Então, as orientações aos professores é onde a gente vai ter a descrição dessas intervenções eficazes. E a gente vai ver muito sobre o registro também. Né? A questão do registro, ela fica bem evidente. A gente poder pensar sobre o registro e como que ele vai ser feito, em que momentos e assim por diante. Tá. Eu vou aproveitar então para fazer uma pergunta. Como a própria Helena disse sobre primeiro e segundo ano, às vezes eles estão inclusive juntos na mesma turma, tem atividades que são mistas, né? Esse jogo do 1 a mais 1 a menos, dá para ser adaptado para o primeiro ano? Se vocês conhecem alguma? Eu tenho um jogo bem semelhante a esse, também está disponível no site da Nova Escola, que é o jogo do Castelo. Chama Jogo do Castelo. Jogo do Castelo. Ótimo. O Jogo do Castelo, ele é indicado para essas turmas de primeiro e segundo anos do ensino fundamental e, basicamente, tem a sequência, o quadro da centena, de 1 até 100, de 1 até 99, melhor dizendo, e algumas das casas do castelo, dos números do castelo, eles estão escondidos.
e o aluno ele tem que deduzir qual é o número que está escondido. E tem muitas similitudes com o jogo do 1 a mais, 1 a menos, porque daí o professor ele pode estar problematizando. Observa os números que estão nessa linha, como eles se iniciam, né? Observa os números que estão nessa coluna, como que é a terminação de cada um deles. E através dessas problematizações, muito bem colocadas por Fernando e tudo mais, ele acaba desenvolvendo essas regularidades no sistema de numeração decimal. Muito indicado, é gratuito, está no site da Nova Escola. Ótimo. Tem uma outra professora, essa pergunta é interessante, quer dizer, pelo menos pela minha interpretação, talvez eu não tenha entendido bem a pergunta, vocês podem me ajudar, mas a Leia Lucena disse: o sistema sugestão, qual uma sugestão de avaliação para o nivelamento dos alunos em matemática que eu poderia fazer alinhada à base? Aqui tem algumas questões que a gente podia ficar horas discutindo aqui, né? Como é que eu avalio a minha turma para nivelar em relação à base? Primeiro tem que pensar em qual é o ano, né? Mas eu acho que a gente podia tentar falar um pouco sobre como que a base se relaciona e como você pode usar jogos, se você quiser avaliar uma turma, por exemplo. Porque a gente falou de escolher o momento, então, eu posso fazer uma avaliação diagnóstica usando um jogo? Eu consigo alinhar a minha turma usando um jogo? É claro? Pode falar. Tá. A base pode trazer isso para a gente também? Isso me remeteu a uma outra questão, em qual momento seria bem adequado a utilização de jogos em sala de aula. A pergunta ela é bem específica, né? O jogo ele pode ser utilizado como avaliação. Fernando colocou muito bem na parte dele que, dependendo do momento que você for estar utilizando o jogo, você pode ter intencionalidades pedagógicas diferentes. Como a avaliação, o jogo ele é bem interessante após o desenvolvimento de uma habilidade ou de um conteúdo mais específico, né? Mas também existem outras possibilidades, né, Fernando? Você quer falar? Você pode usar o jogo também como um levantamento prévio. Isso é um ponto bem interessante. Você usar o jogo nesse início, né? Eu quero avaliar previamente, ou diagnosticar previamente, se eles têm construídas determinadas habilidades. Aí sim você pode usar o jogo nesse processo, numa avaliação diagnóstica anterior. Então, como o Fabrício falou, depende do momento em que você está trabalhando, você vai usar com esta ou aquela intenção. Por isso que eu reforcei no final da fala o papel do professor. Então é muito importante qual é a intenção do professor e onde ele quer chegar com isso. Aliás, a pergunta é muito interessante da Leia. Eu conheço a Leia, então eu sei que as perguntas são sempre muito boas. Ótimo. Eu queria aproveitar para falar para a Leia Lucena, então, que a gente tem os guias da base também na Nova Escola, e no site de Nova Escola, e tem os guias da base impressos também, se você quiser comprar. E a ideia, no site eles são gratuitos, tá? E aí a gente vai entender também um pouco como a base funciona. A base não fala de avaliação, né? Então a gente tem que ser criativo nesse momento para entender como a gente pode criar avaliações alinhadas à base. E aí eu espero que a gente consiga ter respondido um pouco da sua pergunta. Mais uma. A Maria da Conceição Pereira disse: se a turma for composta... E aquilo não é uma pergunta, eu não sei se isso é uma pergunta ou se ela fez uma afirmação, mas a resposta já é sim. Se a turma for composta por alunos no nível pré-silábico, podemos fazer um texto coletivo com o professor como escriba. É uma ótima sugestão, né, de registro. No momento que você vai inserir as regras e a classe ela não está totalmente alfabetizada, existem várias posturas que o professor pode estar utilizando. Ele pode ser o leitor da turma, se os alunos estiverem num nível de compreensão alfabético um pouco mais avançado, eles podem fazer uma leitura compartilhada das regras e sempre pensando em a intencionalidade de cada uma daquelas regras. No momento do registro, que foi colocado na questão, o professor ele pode ser o escriba exatamente das conclusões que os alunos obtiveram ao realizar as jogadas. Boa sugestão. Ótimo. Mais uma, então? Vamos lá. Pode lá? Rani Félix Ferreira disse: numa turma grande, pode ser feito o jogo do 1 a mais, 1 a menos em duplas ou trios? Na verdade, o jogo do 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos, ele já presume pelo menos 3 jogadores dentro desse processo, porque você vai ter que ter esse fluxo de jogadas. Então é um ponto importante. Geralmente, eu particularmente trabalhava com 4 a 5 por grupo. Por quê?
porque com 4 ou 5 você tem uma variedade de fichas que são postas e isso muda também a criação de estratégias. Você pode ter 2 ou mais, sim, mas quanto mais você tiver, mais interessante ele fica para criar essas estratégias e mais rápido ele termina, ou seja, possibilita essa questão da intervenção por parte do professor. Tem essa vantagem que você usar 4 ou 5, você consegue distribuir as 100 fichas igualitariamente. Né? Exatamente, então ganha essa facilidade. Né? E mais do que isso, o poder de você circular pela sala, como o Fabrício tinha dito anteriormente, com mais facilidade, com menos grupos, né? Apesar de serem maiores, mas com menos grupos e todos atentos a todas as jogadas que estão acontecendo. Né? Aproveitando a oportunidade, também seria interessante comentar a questão da organização das carteiras. Né? Qual é a melhor maneira da gente estar dispondo as carteiras? Se eles forem dupla, as jogadas serão colaborativas, eles vão estar jogando uma dupla contra outra. Qual vai ser o posicionamento das cadeiras nessa questão? Se for um jogo que requer pequenos grupos, de 4 a 5 alunos, como que a gente pode estar organizando a sala previamente para que os alunos discutam melhor as jogadas e também você tenha uma maior fluidez do espaço escolar e para fazer alguma intervenção quando for necessário. Fica a dica aí para você também. Muito bom, Fabrício. Bom, só para eu estou entendendo aqui, esse jogo 1 a mais, 1 a menos, como você disse, também podia ser jogado, teve uma professora que deu a ideia aqui, que ele pode ser jogado, eu coloco na lousa e aí eu chamo a turma inteira para participar. Então ele tem a opção de ser jogado com a turma inteira, em grupos de 2, em grupos de 4, em grupos de 5. Isso. Os jogos são muito adaptáveis, né? Aquilo que a gente falou também, até pelo próprio stop, até pelo próprio fecha-caixa, vai muito da criatividade do professor e vai muito da intenção que ele tem. Então, quando você joga no quadro, você perde, por exemplo, o que a gente viu lá na competência 9 da base, que é a questão da resolução de conflitos, da interação. Então, você perde essa relação de socialização dos alunos. Então, é importante que a gente pense um pouco sobre isso. Apesar de trabalhar todo mundo junto no mesmo tabuleiro, esse tete-a-tete dos alunos, ele precisaria acontecer. A interação entre os pares é importante acontecer. É essencial. Né? Então, é importante que a gente desenvolva isso e consiga construir isso com muita cautela, saber como que você vai escolher ou não vai escolher, né? Falando sobre adaptações que o professor pode estar fazendo realmente na sala de aula, eu já passei por situações assim bem precárias nas escolas onde eu já trabalhei. E às vezes eu tinha que desenvolver o jogo com apenas um computador, certo? Para a turma toda, e era uma turma muito numerosa. Qual foi a alternativa que eu encontrei? A escola tinha um projetor, um data show, então eu projetei a imagem e aí eu fui fazendo exatamente isso. Através da socialização das jogadas, os alunos foram desenvolvendo o objetivo daquela aula. Então, é muito importante que você verifique quais são os recursos que você tem disponível na sua escola e utilize esses recursos da melhor maneira possível. Dá para fazer, no fim das contas. Dá para fazer. A gente está falando aqui de Fundamental 1, mas dá para adaptar para o Fundamental 2, dá para adaptar para o ensino médio. Sim, perfeitamente. Desde que você saiba escolher o objetivo e achar um jogo que desenvolva o objetivo, que não seja engabelado, como eu disse antes, né? Que não seja forçado para entrar na aula, sempre dá para fazer. Isso, por exemplo, o fecha-caixa que o Fabrício colocou, a gente tem a possibilidade de trabalhar com probabilidades, por que não? Você está falando de ensino médio, explorando questões de ensino médio. Se você for para essa contextualização, ou se você quiser trabalhar com probabilidade de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais sucinta, você pode trabalhar ainda nos anos iniciais. Né? Malha quadriculada dá para usar para área, para plano cartesiano, né? Tem muita coisa. Fabrício? Voltando para o caso do jogo do castelo, teve uma escola onde eu fui desenvolver que não tinha o computador, não tinha o projetor e eu tinha que me virar. Então, o que eu produzi? Eu produzi um cartaz. O cartaz, ele era o castelo, tinha as casinhas numeradas e para cobrir as casinhas eu usava post-its. Ótimo, então colocava, o aluno tinha que pegar e através da análise dos padrões numéricos descobrir qual era o número que estava escondido. Então é muito possível sim esse tipo de adaptação. Ótimo. Então, já que a gente está falando de adaptação, uma última pergunta, eu acho que talvez seja a mais cabeluda daqui.
Como adaptar os jogos para a educação especial? Muito boa essa pergunta. Primeiro, a gente precisa pensar sempre, vou começar, mas a gente precisa começar sempre pensando qual é a adaptação frente ao contexto que a gente tem. Então, voltar naquele ponto do planejamento que a gente tinha, que era entender primeiro o contexto, para depois dar o passo para aquilo que a gente vai fazer. Então, se eu entender o contexto, tá? É uma educação inclusiva em que sentido? Qual é o aluno que eu tenho em sala? Qual é a necessidade que ele tem? Então, eu preciso entender primeiro o contexto, para aí sim pensar essas adaptações. Não dá para sair, esse jogo pode ser adaptado de várias formas, mas preciso saber qual forma que vai ser essa. Eu já passei assim pelas mais variadas formas de inclusão que existem dos portadores de necessidades especiais, como sendo meus alunos. Então, eu sempre pensei muito em que tipo de material que eu iria estar utilizando, que sem modificar a essência do jogo, poderia estar auxiliando o aluno para a realização. Então, no caso de alunos com baixa visão, com deficiência visual, se a gente vai poder fazer um tipo de tabuleiro ampliado, se vai ter que ser um tabuleiro tátil, se existe algum aluno que tem mobilidade reduzida, como que ele vai estar manipulando essas peças, certo? Que tipo de material é mais adequado para ele estar deslocando e tudo mais. Então, a criatividade, nesse momento, auxilia muito, mas sempre antes pensando qual é a dificuldade que meu aluno apresenta e como superar ela na adaptação do material. Ótimo. A gente pensa sempre na inclusão, quer dizer, eu acho que o uso de jogos, na real, ele é muito mais uma possibilidade, uma oportunidade para você trazer as mais diversas crianças para dentro do conteúdo, para a sala de aula, do que uma forma de exclusão. Ele já é por si só inclusivo, né? Porque se você pensa na sua turma, se você faz uma boa escolha de jogo, você faz um bom planejamento, você vai fazer o planejamento pensando em todas as pessoas da sua turma. E aí, como a gente disse, aquele aluno que sabe menos matemática, às vezes se interessa pelo jogo e mostra um aprendizado que ele não tinha mostrado antes, e às vezes um aluno que é mais retraído porque tem alguma deficiência ou porque tem alguma barreira realmente que impede ele de se dar bem numa aula expositiva, num jogo ele consegue se dar muito melhor porque a gente tira essa barreira da frente dele, né? Então, eu acho que, pensando na educação especial, os jogos podem ser, inclusive, uma vantagem. Né? Com certeza. E aí a gente tem as possibilidades de adaptação a nosso favor, né? Então, se o jogo tem um tabuleiro, como o Fabrício falou, ou ele tem uma atividade em sala que vai ser feita sobre uma mesa, por que não adaptá-la para uma quadra, por exemplo, diante da necessidade? Ou o contrário, se ela era física e você tem um aluno cadeirante, por que não trazer isso para um tabuleiro e fazer uma adaptação? Então, tudo de acordo com o contexto que você tem. Ótimo. Perfeito, gente. Bom, era isso. Não tem mais nenhuma pergunta. Queria que vocês se despedissem, por favor. Bom, queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, o Fabrício e o Rodrigo, sempre com apontamentos muito eficazes aí nessa educação matemática que a gente gosta de trabalhar. E agradecer a todo mundo que acompanhou aí esse trabalho todo que a gente desenvolveu aqui e ainda vai ter muito mais aí para vocês depois na plataforma, né? Bom, queria agradecer ao convite da Nova Escola, ao Rodrigo, à Fernanda, toda a equipe que me acolhe sempre muito bem, né? E realmente agradecer a você, a sua audiência, falar que nós somos professores da mesma forma que vocês, nós enfrentamos as mesmas dificuldades e que a gente está aqui sempre para compartilhar práticas que sejam eficientes e que visem sempre a aprendizagem do nosso aluno. Muito obrigado, viu? Obrigado, Fabrício. Obrigado, Fernando. Então, a gente terminou agora o bloco 3, tirando as dúvidas com os professores Fernando e Fabrício.